Como eu mencionei no início do nosso painel, a gente vai quebrar um pouco o protocolo e chamar o Renato Godinho do Ministério das Relações Exteriores para falar rapidamente sobre como o MRE está participando lá das discussões na ICAO e a importância dessa participação para o país e para a discussão de biocombustíveis e aviação como um todo. Você sobe aqui, Renato, vamos ser bem informal. Eu fico de lado aqui, 5 minutinhos para você trazer um pouquinho. Aí, eu falo aqui em pé. Não, por favor. Obrigado, Rodrigo. Tem certeza? Pode sentar. Por favor. Então, obrigado. Desculpa essa interrupção de protocolo, tomar o tempo, mas agradeço o Rodrigo e aos demais por esse chamado a dar esse recado, né? Eu tive pessoalmente na última reunião do FTF, né? Essa Alternative Fuels Task Force, que o professor Joaquim Seabra já abriu, né? Contando sobre esses resultados. E queria dar um pouco o depoimento de como a gente vê essa negociação específica e no contexto desse mecanismo da Organização de Aviação Civil, que foi mencionado aqui em várias apresentações, que é o grande programa que está dando esperança para haver uma indústria significativa de biocombustíveis de aviação hoje no contexto internacional. Então, no contexto doméstico, ainda temos a ideia do RenovaBio para complementar, né, nesse marco doméstico. E como a gente já viu aqui, o CORSIA é um grande esquema que foi acordado pelas empresas de aviação, né, para efeitos do clima, a contribuição do setor de aviação a combate contra a mudança do clima, em que a partir de 2020 todo o crescimento terá que ser compensado em emissões de carbono de uma de duas maneiras: ou se vai no mercado de offset comprar um crédito de carbono que essencialmente veio de outro setor, então não é uma redução original de emissões, ou usa-se um biocombustível de aviação que cumpriu os requisitos estipulados pelo mesmo mecanismo. Então isso é mais ou menos um RenovaBio internacional para esses biocombustíveis de aviação. E em última análise, o que vai determinar, né, nós vimos a apresentação do Rogério, as empresas brasileiras de aviação contando com isso, né, a apresentação do secretário Márcio Félix com essa demanda explosiva dos biocombustíveis de aviação para 2040 e seguintes. De fato, assim, até um comentário não diplomático, é uma pena que esse painel esteja relativamente esvaziado das empresas, se comparar com os outros. Trata-se de uma indústria que hoje não existe, mas que terá um grande potencial. As projeções da Agência Internacional de Energia, com base até nessas possibilidades, dizem que 2040 para frente a demanda dos biocombustíveis de aviação será maior do que a dos biocombustíveis para transporte terrestre. Então, estamos falando de uma coisa muito grande, mas que hoje não existe. E na balança dessa indústria está agora o CORSIA. Em última análise, como eu ia dizendo, o que vai fazer o biocombustível de aviação pegar ou não pegar na prática será a diferença de preço entre a redução de uma tonelada de carbono. Quanto isso custa para a companhia de aviação comprar esse certificado que vem de outro setor para neutralizar o crescimento dela, ou usar biocombustíveis de aviação de forma equivalente para reduzir essa tonelada. Esse é o cálculo que o governo brasileiro começou a ficar preocupado. Queremos que esse cenário positivo que vocês apresentaram aqui aconteça, é o caminho, não tem outro caminho para uma redução efetiva das emissões, que esse mecanismo de mercado ele é transitório e ele é falso, ele empurra as emissões, né, ele depende da contribuição de outros setores. Então ele é uma transição para a redução real que só pode vir dos biocombustíveis de aviação, não há outra solução, como foi dito. Então a nossa preocupação é que nesse cálculo de qual é o preço, né, o que vai compensar, temos que ter políticas complementares e o mecanismo tem que favorecer que os biocombustíveis de aviação sejam uma opção viável para muitos países. E o AFTF, como disse o professor Joaquim Seabra, está uma negociação chave ainda inconclusa, em que o Brasil começou a entrar de forma, estava sendo tocado assim um pouco de longe pelas entidades de aviação civil, sem tanta
participação da constituency, né, dos biocombustíveis, né, do pessoal que trata de biocombustíveis. E agora há uma atenção maior, há uma mobilização da expertise brasileira que não está nem no governo, né, o Agroícone, a Unicamp, entre outros, participaram muito dessa preparação agora para essa última reunião de junho, pelo que a gente ficou muito grato. A ideia é influir nessas negociações. Há modelos ali, para ser bem breve, que os meus 5 minutos já estão acabando, sobre esse cálculo de emissões, que se for prevalecer a visão de dos países europeus, de muitas ONGs que estão muito presentes nessa negociação, equivaleriam a, por exemplo, todas as rotas REFA de soja serem excluídas do sistema. Então, qual é o ponto de que a gente está aqui se usam premissas bastante duras ou inventivas até com relação ao que aconteceria na abordagem consequencial, rodam-se modelos econômicos sem tanto conhecimento do detalhe, né? Subestima-se a capacidade da criação de gado brasileira se intensificar. Então é preciso haver essa participação maior para garantir que os resultados finais acabem tornando o mecanismo real e viável para o Brasil e para o mundo, né? Se o Brasil não conseguir se ajustar a esse mecanismo, ninguém mais conseguiria, dadas as nossas vantagens. E o nosso receio é que esse tipo de pressão, o fórum não tem muita participação de produtores, como essa indústria não está estabelecida, não tem alguém que está se sentindo ameaçado para poder participar, então está sendo feito com uma participação assim inadequada, eu diria hoje, com poucas vozes, né? São muitas, as companhias aéreas também não têm esse interesse todo de prestar atenção nos detalhes da produção, né? Então tem muitas ONGs com aquela visão europeia de jogo de soma zero, né? Se aumentar um pouquinho a produção, você vai perder alimentos, tudo vai ter que ir para a atmosfera. Nós no Brasil sabemos que não é bem assim, a realidade nossa é outra, e aí é preciso que essa nossa participação contemple essa realidade, né? Nós no Itamaraty estamos vendo o nosso papel como essa abertura de espaços para essa intervenção técnica. É um fórum técnico, quem trabalha lá são acadêmicos, muitas vezes nomeados por seus governos, mas atuando em nome próprio. Então, é uma discussão eminentemente técnica, como disse o Joaquim, não é só uma visão nacional. E o Brasil não tem participado a contento até agora. Esperemos que isso se reverta. Agradeço o esforço que o Agroícone puder fazer e outras instituições que puderem apoiar esse esforço lá para que esse mecanismo não se torne uma coisa que a gente vê como uma palavra um pouco forte, né? Mas não pode ser um mecanismo falso que permita a solução dos biocombustíveis, mas na prática acabe dependendo quase exclusivamente da compra de créditos. Ninguém acha que quer que isso aconteça, então no detalhe, o diabo está nos detalhes, né? Que isso tem que ser visto. Obrigado, desculpa o tempo. Obrigado, Renato.